aprender um pouquinho sobre personal information, tá? E de forma inconsciente, a gente vai trabalhar alguns conceitos, né? Algumas estruturas aí de inglês, tá? Vamos começar falando sobre o comando ask me, né? O comando ask me é a forma que eu faço você criar uma pergunta para mim, tá? Então veja bem, vamos fazer o mais simples. Ask me my first name. Então me pergunte o meu primeiro nome. Vamos lá. What's your first name? Siga o meu exemplo e de acordo com a minha resposta você consegue fazer a sua, tá? What's your first name? My first name is Felipe. Olha lá. Então veja que eu não precisei de tradução para entender, né, esse comando ask me e a resposta que eu dei baseado na pergunta. What's your first name? My first name is Felipe, tá? De agora em diante, a gente vai praticar o mesmo comando, mas vamos mudar um pouquinho, né, a estrutura, aquilo que está sendo pedido na frase, tá? Vamos lá. Ask me my middle name. Ask me my middle name. What is your middle name? What is your middle name? Perceba a diferença entre o what's e o what is, né? A pronúncia muda muito, uma você enfatiza, né, o is, a outra não, né? A forma contraída é a junção do what mais o is. What is your middle name? My middle name is Pedro. Não confunda middle name com o nome do meio, hein? Atenção, né? Isso aqui é um false cognato, a gente chama isso de false friend, né? Um false cognate. Middle name, nome composto. Então foi só um exemplo, né? My middle name is Pedro. Mas vamos imaginar que você não tenha nome composto, né? Você pode dizer I don't have a middle name. I don't have a middle name. Eu não possuo um nome composto. Se lembre sempre de praticar a pronúncia, isso é fundamental, tá? Quanto mais você repetir, mais você se habitua, né? Você se acostuma com a fonética do inglês. Vamos lá. Number 3. Ask me the name of my father. Ask me the name of my father. What's your father's name? What's your father's name? My father's name is João. My father's name is João, né? Então, levando como base essa número 3, basta você trocar, ao invés de colocar o family member father, você pode colocar o family member mother, o family member sister, brother. Então, what's your sister's name? What's your brother's name? What's your uncle's name? What's your mother's name? Etc. Número 4. Ask me my origin. Ask me my origin. Where are you from? Where are you from? I am from Brazil. I am from Brazil. Outra alternativa, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Veja, né, a diferença entre o I am e o I'm. Formas contraídas novamente. I am from Brazil. I'm from Brazil. Outra possibilidade de resposta. I am from São José dos Campos. I am from São José dos Campos. Note que primeiro eu indiquei o nome de um país, depois eu indiquei o nome de uma cidade. Então, quando você fala sobre origin, ela é passível de resposta tanto para o seu país de origem quanto para a sua hometown, a sua cidade natal. Number 5. Ask me my neighborhood. Ask me my neighborhood. Where do you live? Where do you live? Vamos comparar where are you from com where do you live. Where are you from? Eu quero saber a sua origem. Where do you live? O seu neighborhood. Vamos dar um exemplo.
I live in Jardim das Indústrias. I live in Parque Morumbi, etc. Tá? Então, atenção quando for aplicar o origin e quando for aplicar o neighborhood. São bem similares, né? Where do you live e where are you from? Where do you live? Você não enfatiza o som do I, ele soa como um A, tá? Nós temos um outro verbo em inglês que ele sim, ele prolonga o I. Neste caso, tem um outro sentido, outro significado, o verbo live. Esse é o verbo live. Número 6. Ask me my age. Ask me my age. How old are you? How old are you? Nós não usamos o verbo ter para expressar idade em inglês. Nós usamos o verbo to be, o verbo ser ou estar, tá? Então, a gente não pode traduzir de forma literal, palavra por palavra. Uma vez que em português eu pergunto, quantos anos você tem? Então, eu não posso fazer essa tradução, né, direta, pois não faz sentido. Então, a gente não tem que traduzir, nós temos que interpretar aquele conteúdo. How old are you? Se eu uso na pergunta o verbo to be, na resposta eu vou usar o verbo to be também. I am 31 years old. I am 31 years old. Outra forma, I'm 31. I'm 31. Não é obrigatório usar a expressão years old, tá? Você pode usar years old ou não. O que é incorreto é usar somente years, tá? Mais uma aplicação da forma contraída. I am 31 years old. I'm 31. Número 7, number 7. Ask me the age of my mother. Ask me the age of my mother. Neste caso, eu vou usar a mesma estrutura da número 6, porém, agora eu mudo o pronome pessoal, subject pronoun. Estou falando do pronome mother, pronome mãe. How old is your mother? Mudei o verbo to be, mudei o pronome pessoal, estou falando ela como pronome, vou usar o verbo to be, is. How old is your mother? My mother is 60 years old. My mother is 60 years old. Ou she is 60, tá? Temos sempre mais de uma possibilidade de resposta aí, para a gente poder alternar na forma que você usa o vocabulário. Número 8, number 8. Ask me my profession. Ask me my profession. What do you do? What do you do? Vamos lá. I am an English teacher. I am an English teacher. Mudando o pronome, ask me my brother's profession. Ask me my brother's profession. What does your brother do? What does your brother do? Mudei o pronome pessoal, mudei aquilo que a gente chama de verbo auxiliar. Então, ao invés de usar o do, eu indiquei o does. Porque your brother, terceira pessoa de singular. O pronome pessoal que está escondido aqui é he. My brother is a doctor. My brother is a doctor. Número 10 e última. Chegamos na 10ª. Ask me if I am a teacher. Ask me if I am a teacher. Toda vez que eu indicar, né, o comando if, eu vou usar uma pergunta se. Are you a teacher? Basta eu inverter como pergunta. Frase positiva, frase negativa. Yes, I am a teacher. No, I'm not a teacher. Nas frases negativas, basta indicar a palavra not. Espero que tenha ajudado este conteúdo.
Lembra de curtir, compartilhar com quem está aprendendo inglês aí e pratica bastante. Deixa aqui nos comentários aí alguns exemplos para você exercitar. Beleza? Valeu, turminha. See you.